Chegamos! Olha, a gente está para gravar isso há um tempão, né? É. Falando do Morro dos Ventos Uivantes, que é a nossa leitura do clubinho, né? Do clube de assinantes. Você pode entrar aqui, tem um botãozinho escrito Join, ou seja, membro. E lá a gente tem umas leituras coletivas e a gente abriu o ano com o Morro dos Ventos Uivantes por causa do filme. Hoje, o dia que a gente está gravando, dia 10 de fevereiro, começaram a sair as críticas e as resenhas desse filme novo. E como a gente achava que ia ser tão um massacre, mas a gente queria conversar contigo hoje, digamos assim, uma pesquisa estendida do livro. Não necessariamente a gente vai discutir o livro ou o plot do livro, mas o que foi feito com esse livro. Que é um livro muito marcante, né, Vânia? Eu acho que não tem qualquer um que leia que não fique impactado com esse livro, com a sua linguagem, as suas escolhas, o plot, a cadência. É um livro daqueles assim que a Vânia diz que nunca mais vai ler. Provavelmente. Tem muita gente no clubinho dizendo que leu uma vez não vai ler nunca mais. Eu nunca digo nunca, Mas mas eu tem, vou te falar que mas tem gente que já leu também 2, 3 vezes e é apaixonado. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela falou: Eu sou apaixonada por Radcliffe. Eu falei, uau! eu tô até meio assim, minha bola baixou um pouco porque eu estava terminando de ler e eu fiquei triste. Se você já sabe o final da história, você sabe porque eu fiquei bem triste, assim, tô triste até agora, mas a gente vai Mas, falar disso. mas vamos falar, porque assim, tem bastante coisa do Radcliffe que, mesmo eu não tendo terminado essa minha terceira leitura, mas que eu não lembro nada, tem coisa interessante para a gente falar. Tem, vamos Vamos às nossas discutir, né? introduções. Exato. Eu sou a Moira Bianchi, apaixonada por histórias e contar histórias nos meus romances e ler histórias. Comigo está a Vânia Nunes, também apaixonada por histórias, só que ela trabalha nos bastidores, fazendo traduções e copydesks e revisões. O Sincericídio Literário é o nosso lugar de bater papo, tá? Vamos bater papo, vamos ganhar cultura, jogar cultura fora, vamos, né, passar o nosso tempo boleto free, porque a cada dia as coisas vão ficando mais complicadas, a gente não sabe para onde a gente está indo, então a gente pega refúgio nos livros. Você vai encontrar aqui embaixo nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas que já foram publicadas e a gente pede a sua opinião. Você vai encontrar o link do nosso livro novo, meu e da Vânia, aquele que está lá atrás da Vânia, Um Jantar com Jane Austen, que comemora os 250 anos de nascimento da autora, que é a nossa favorita nos uniu. Olha ela aí na camisa da Eu Vânia. estou em Austen Mood, Tá vendo? Tá na vibe. porque para Na falar vibe. das Brontë, meu amor, só assim, blindada com Jane Austen, porque Então, oi, irmãs malucas. maluca, se você é do clubinho, tem lá um vídeo que é uma introdução ao mundo das Brontë, especificamente de Emily, que eu comparo as Brontë, aquele leão maravilhoso que você vê no zoológico. Você acha aquilo um gato lindo, mas não chega perto. É para ver a distância, né? Uhum. Você vai encontrar, então, nossos outros links dos nossos blogs, redes sociais e lojinhas para merchants do canal ou livros. Então, o negócio é o seguinte. Durante a pesquisa para fazer esse vídeo Segredo dos Clássicos, da Emily Brontë, Morro dos Ventos Uivantes, eu tentei buscar a maior quantidade de fontes possível e traduzir isso para um vídeo curto de 15 minutos. Ficou em 45 minutos, eu acho que eu deixei muita coisa para fora. Uhum. Como, por exemplo, que o Morro é tão famoso que tem uma versão japonesa. Que eles são uma versão japonesa gravada no Japão e adaptada para a cultura japonesa. Eu não vi, mas eu acho, e é muito bem falada, né? Mas
O que eu sugeri para a Vânia, assim, no desespero, é que a gente visse alguns filmes para comentar. Um deles é o filme de 1939, do Laurence Olivier, que é um filme que marcou a trajetória desse livro no mundo. Por quê? Esse filme, ele reduz o livro. O livro, digamos assim, tem 3 atos: a infância dos protagonistas, a vida adulta, aos 19 anos, e depois a vida dos filhos deles. Esse filme de 39, essa adaptação, ele apaga o 3º ato completamente. Além disso, ele reescreve os 2 primeiros atos. E é o que esse filme novo fez também, de uma maneira ou de outra. Assim, a alteração é grande, né, Vânia? Você fala dos 39, né? De 39, porque esse novo a gente não viu. Bastante, né? A gente não vai nem entrar ainda na questão do ator escalado para ser o Radcliffe por conta da cor da pele, mas as cenas, elas foram extremamente mudadas, né? O local mesmo da fala que é dita no livro. Então, falas externas, eles botaram interna e vice-versa. Criaram um baile na casa dos Lincoln, entendeu? Assim, para poder justificar a coisa da Kathy se sentir atraída por aquela vida diferente, aquela vida mais organizada, mais bonita, mais limpa. Então, foi a música que atraiu a Kathy a pular o muro, né? E depois teve o lance de que o tal machucado que justifica ela ficar algum tempo lá na granja foi o cachorro que segurou o tornozelo dela. Eu fiquei pensando assim, caraca, será que eu li mal? Como, da onde, né, que veio isso? Que Pois coisa é. esquisita. E assim, muita coisa do que o Radcliffe fala, especialmente aquela mania que ele tinha de rogar praga nas pessoas, isso eu achei legal, né? Porque mantiveram, mesmo meio que fora de contexto, uma coisa. Aquela hora também que ele fala que, quando criança, que ele vai se vingar de alguma maneira do irmão da Kathy. No livro ele fala para Nellie, mas no filme ele fala para a própria Kathy, é como se ele estivesse pensando alto e a Kathy, então, tenta fazê-lo mudar de ideia. Não, você é meu príncipe, eu sou sua vassala e vamos para o nosso castelo. Tinha essa coisa de castelo na pedra, muito no livro? Tinha a filha, né? A filha tinha esses sonhos, assim, então, porque era uma criança criada de uma maneira, pelo menos enquanto criança, mais feliz, que lia contos de fada e tudo, então ela era bem imaginativa, mas não a mãe, né? A mãe não, eu acho que, como eles reescreveram a história, eles pegaram, como assim, cortou o livro em pedacinhos e tentou remontar. Essa parte aqui eu não vou usar, mas eu vou, né, encaixar, e fez ali um Frankenstein do que era o livro, né? A história. Mas assim, o plot não é exatamente alterado. Eu acho que algumas coisas serem mantidas de lado fazem muita falta. Por exemplo, a esposa do Linton. Como não mostra o Linton casando, Linton é o irmão da Kathy, né? Como não mostra ele casando, não mostra por que ele entrou em depressão. Exato. E a coisa também do o pai morreu muito cedo no filme, porque no livro o pai chega a mandar o Linton para a faculdade.
Uhum. E Linton só volta depois, já adulto, casado. Uhum. Mas ali o Linton ainda era. O Linton não, perdão. Como é o nome do irmão dela? É Ah, meu Linton. Deus. É É Linton? Linton Earnshaw. Ah, tá. Então, ele se torna o dono da casa ainda criança. Então, essas modificações são esquisitas, sabe? Não chega a Linton, não, perdão, Hindley. Isso. Eu sabia que era com H. Hindley. Hindley, exato. Linton é Olha, o filho do outro. uma das grandes piadas desse livro atualmente são os nomes. Porque os nomes de um é o nome do outro, o nome se repete, o nome não sei o quê, então Exato. ninguém sabe o que é o quê. Que era um costume na época, né? Essa coisa de você dar o nome da mãe para a filha e também dar para a sobrinha, e não sei o quê. É, Então fica é várias muito pessoas na complicado. família com o mesmo nome. Então. Mas olha só, porque essa história, para mim, na minha visão, é uma história de amores doentios. São amores tão. O livro, eu digo, são amores tão fortes que eles levam a pessoa à loucura. É. E a loucura, quem consegue ficar junto não é feliz, é uma vida de picuinha. Mas quando perdem, engraçado que são os homens que sobrevivem. E eles ficam loucos, todos os 3 homens que sobrevivem às suas esposas ou amadas, eles enlouquecem de maneira diferente. O primeiro fica deprimido, bêbado e de jogatina, né? O segundo fica raivoso, enlouquecido. O terceiro vira um ermitão. É aquela depressão, não vou dizer clássica, mas aquela de se isolar. Sem ela eu não sou ninguém. Então eu vivo uma meia vida, né? Então eu acho que é uma história de obsessão, de amores obsessivos. E no momento que você tira o objeto desse amor, você não entende por que que o cara enlouqueceu. Então, a história de Hindley nesse livro, nesse filme de 39, é uma história que não dá para entender. Inclusive essa coisa também, por conta da vingança, então, do Radcliffe, quando ele chega, né, nos 3 anos depois, ele já chega tendo comprado todas as dívidas do Hindley. Você está sabendo Ué, mas jogado, né? exato, mas eram dívidas porque ele não administrou direito ou porque ele jogava? Uhum. Não explica. Ó, já cheguei aqui, poderoso, lindão, bem vestido, rico, Uhum. e comprei as dívidas do seu irmão, então eu sou dono lá da casa. É Acabou. esquisito, é esquisitão, é E aí esquisitão. ele realmente se torna dono da casa, porque se ele comprou a dívida e não aparecem os filhos, né? Porque acaba o filme antes, então ele realmente é o dono. Uhum. E a história contada pro vizinho, que não é na casa dele quando ele está doente, gripado, é na própria casa do Radcliffe. Senta aqui, vamos conversar. Não, é esquisitíssimo. O filme de 39 é um filme esquisitíssimo. Mas eu não sei se você já viu, Vânia, o Orgulho e Preconceito do Laurence Olivier. Já, É assim já tem um também, tempo que eu vi, mas eu vi. todo cagado. É assim, umas coisas que não. Eu até gosto bastante, porque apesar daquelas coisas do Vento Levou, ele tem umas coisas bem legais. Aquela corrida de carruagem no início, eu acho aquilo perfeito. Eu acho que as Bennett fariam aquilo 100%. Uma linda arqueira que joga no olho, né, no alvo, eu acho muito bom. Que depois usaram até em Emma essa cena.
do filme Emma, né? Mas aquele Darcy, ele é um cachorrinho pedão. Ele fica atrás de Lizzie. É igual esse Heathcliff agora, que fica atrás de Kathy. Ele tem aqueles rompantes da raiva. E aí vai pro diabo, que vocês todos morram, não sei o quê. Mas, assim, ao mesmo tempo é o cachorrinho abanando o rabo, sem sombra de dúvida. Assim, eu vou dizer, me incomoda um pouco. Porque ele não é assim. E eu acho que isso faz diferença na história. Porque ele não é desse modo, entende? Uma coisa que me incomoda bastante é ser o mesmo ator que já tinha seus, vou até conferir, 30 anos e tá fazendo papel aí de 10, 15, que seja. Isso para mim não consigo, não tenho esse poder de abstração. Mas pra é a mim, mesma coisa que acontece nessa versão atual, né? A diferença é que ele tá cabeludão, barbudo. A mesma coisa acontece na versão que eu prefiro, que é a do Ray Fiennes. É a mesma coisa. É ele com perucas diferentes. E aí, mas é um ator maravilhoso. Não consigo, eu fico confusa. Por quê? São problemas de criança, são problemas de jovens adultos e são problemas de adultos amargurados. E para mim faz diferença. Eu não consigo tirar, sabe? Mas esses momentos, assim, que ele aqui, ele tá, eu fico pensando assim, que ele tá fazendo o que isso? Esse meio de mocó, não sei, essa roupinha, meio Mazarope, sabe? E ele realmente, ele faz muita força, parece que ele tá falando para o teatro. É, é difícil, Vânia, não é fácil de ver, não, eu não achei. Ela também, eu acho que faz bastante força. Quando são cenas, eu acho que essa cena, por exemplo, que é essa cena que acaba nesse negócio de eu sou princesa, você é plebeu, não sei o que, não sei o que, eu acho que é feito em estúdio. Então, eu acho que eles faziam muito mais força. Quando é cena externa, como essa sequência, é uma boa sequência. Eu achei essa sequência muito boa, que é uma sequência assim que eles já reconheceram que são apaixonados, né? E ela tem lá aqueles rompantes dela, assim, de maluquice, e ele faz tudo por ela. Inclusive, assim, que ela tá tentando falar, a atriz e o cabelo não deixa, e ele corrige o cabelo. E usaram nesse filme agora, que ele faz uma cabaninha para chuva, a imitação dessa cena, assim, clara e tal. Então, tem algumas cenas que eu achei muito boas, mas no todo, eu não gostei, não. Meu Deus, assim, eu levei um susto quando eu vi o nome de David Niven, né? Aí eu falei, gente, quem será David Niven? Será que ele será o Edgar? E era, menina, novinho! Eu vou Porque o falar, David ele com 100 Niven anos já. é um daqueles atores que eu já conheci velho. É. E aí, quando eu vi ele novinho, eu falei, nossa, ele realmente tem cara de Edgar. Agora, aquela cena, quando ela tá na cama, que fica todo mundo ajoelhado em silêncio, e quando o Radcliffe tá declamando, que não sei o que, gente. Aquilo foi muito teatral. Eu tava com ela aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Meu Deus, aquilo foi muito teatral, gente. Não E tem assim, condição. pra mim não deu não, tá? Se é um filme que você adora Laurence Olivier e tal, pra mim não deu não. Inclusive ficou tanto tempo mostrando só a nuca dele, que eu até falei aqui com quem tava vendo comigo, eu falei, olha,
será que é ele? Deve ser um dublê ali, porque ele já era um nome grande. E uma cena, assim, 5 minutos sem mostrar a cara dele, deve ser um dublê. Eu não ia aceitar ficar parado ouvindo a Pateta falar. Tô falando Pateta por quê? Esse filme tem uma confusão danada de bastidores, porque ele queria que fosse a Vivian Leigh, que era a namorada dele na época, depois eles até casaram, mas ela já estava envolvida na produção do Vento Levou, que também foi uma produção muito difícil. Então, ele tinha muito ranço dessa mulher, que era um grande nome, e eu vou até ter que olhar aqui o nome dela. E Merle Oberon. Inclusive, o nome dela aparece antes do nome dele nas chamadas, né? Mas, enfim, ele tinha muito ranço dela, então tratava ela muito mal, de utinha para baixo, sua utinha na cara. Eita, que isso? Tem um negócio horrível, e ela, diretora, ele está cuspindo em mim. Mas você que não sabe ser atriz. Meu Deus, assim, foi uma filmagem de quinta série. Foi, teve uma hora que o diretor teve que chega, não aguento mais. Isso. Foi uma produção dificílima. E assim, Vânia, o resultado para mim não tem. Não sei se você gostou, mas assim, de maneira geral, mesmo se você não conhecesse o livro, eu não gostei. Eu achei corrido, achei complicado. Eu achei, assim, que ter cortado o terceiro ato, como você chama, transformou realmente num Frankenstein, né? Faz falta algumas explicações também, como você lembrou da coisa do porquê que o irmão dela enchia tanto a cara e acabou perdendo a fazenda para o Radcliffe. Mas, de um modo geral, eu assisti rindo, porque a interpretação deles era muito teatral. É bem diferente. Tudo bem, vai dizer, mas era o estilo da época. Tudo bem, eu não gosto. Provavelmente. O Vento Levou, que é uma produção, né, contemporânea ali, é um pouco menos teatral. Eu não sei se é porque o próprio Lawrence ele veio realmente do teatro, ele, né, trouxe essa coisa do né? Mas tem muitos atores, especialmente os atores britânicos, que hoje em dia fazem sucesso, assim, já estão bem coroas. A Judi Dench, aquele que fazia o Capitão Picard, o Patrick Stewart, o que faz o Magneto velho, que eu nunca lembro o nome dele, meu Deus, mas eu amo esse ator, eu acho ele mó barato. Eles vieram da mesma escola shakespeariana, que é chamada lá em Londres. Mas eles não trazem, né? Mas porque hoje em dia... Isso, o Ian, ele é maravilhoso, né? Ele é super divertido, tanto atuando quanto dando entrevista. Provavelmente porque hoje em dia, né, com tanta modernidade, as pessoas já, né, o próprio estúdio já consegue fazer com que a pessoa mude o comportamento dela. E ela não seja tão shakespeariana. Eu lembro que foi o Hassum, né, o Leandro Hassum, ele falou que quando ele foi fazer o primeiro filme, se eu não me engano, que era uma pontinha, que ele só tinha uma frase para falar, que claro que ele conta isso cheio de piada, ele vinha também do teatro, né, teatro amador, não sei o que lá, então ele tinha essa coisa de falar muito alto. E aí, quando ele estava no estúdio, várias vezes ele foi chamado a atenção pelo diretor que ele não precisava falar tanto assim, abrir tantos olhos, falar tão alto, que não sei o quê. E no final das contas, ele preferiu não falar e só bater a cabeça. Ele ficou apavorado de falar. Mas é uma diferença muito grande de palco,
né? O Sim, palco em si para o muito. palco da sétima arte. Uhum. E eu acho que o Lawrence não se adaptou muito bem, apesar de ainda ter ficado muito famoso no cinema. Muito, não, ele tem uma carreira, né, Tem, de renome. mas Eu não estou assim, aqui para botar defeito no cara, eu não gostei desse não, filme. ele fez o seu sucesso na sua É, época. não, foi, Agora, eu acho até que ganhou Oscar. essa coisa dele ficar de picuinha com a menina aí, com a atriz, eu não sabia disso não, É, gente. Olha. menina, é uma história braba beça. Aí, tem um assunto que é um dos assuntos que o Twitter estava bombando semana passada sobre esse assunto, e agora que estão saindo as resenhas, esse assunto até deu uma morrida, capaz de voltar. Mas quem é o Heathcliff? Certo. Isso é um papo que carrega muita gente é, meio que na dúvida na interpretação do livro e leva muito para o lado da militância atual, tá? É um negócio de hoje em dia. É um anacronismo doido. Eu acho que a gente não pode achar que a Emily escreveu sem pensar. Ou que ela botou coisas aqui que ela não quis colocar, aqui digo, no livro. Ela colocou exatamente o que ela queria colocar, não tinha ninguém na cabeça dela dizendo edita, porque, né, a gente até já falou isso na leitura coletiva, faltou aqui, né, alguém dizer, amiga, isso aqui tá meio forte demais, é melhor tu cortar. Não teve isso, né? Então, ela propositalmente não explicou esse personagem Heathcliff, que é a história dele, tá? Esse Wuthering Heights, o Morro dos Ventos Vivantes, é a história do Heathcliff. Todas as outras pessoas giram em torno dele, ele é o sol, né? Ela escolheu não explicar esse personagem, da onde ele veio, aonde ele foi ganhar dinheiro. Nem do que ele morreu ela explica. Não tem, ele é a entidade do livro, tá? Então, você vê que aqui é um filme preto e branco. A gente sabe que os filmes preto e branco, eles, na hora de gravar, eles carregavam muito nas cores, que é para a gente ter exatamente essa imagem crisp, né? Assim, com uma boa definição. Então, tudo que é preto era vermelho ou verde, para ficar assim na filmagem e tal, não sei o quê. Mas você vê claramente que o Heathcliff é mais escuro do que ela. Ai, mas ela já estava doente. Tá, tudo bem. Aqui você também vê que a cor da pele dele é diferente, né? Aqui também. Não estou dizendo que ele era negro ou que ele era escuro, nada disso. Estou falando que a cor era diferente. Pode ser a cor dos atores, tá? Que isso não fosse maquiagem. Eu acho que era. Por quê? A discussão toda é: Heathcliff é negro. Isso é o anacronismo que a gente está vivendo hoje, século XXI. Em nenhum momento ela disse isso. Eu achei que ela não deu nem dica, a Emily. Ela fala que ele foi achado na rua, que o pai dela trata o garoto até como se fosse um animal ou uma coisa, chama de it, não chama de he, né? E talvez por denominação, talvez por xingamento, chamam ele de cigano. Gypsy Child, ou umas coisas assim. Pode ter sido só um xingamento. Eu, na minha interpretação, eu acho que ele devia ter alguma origem românia, né? Cigana, porque durante o livro fala-se muito em magia, chama-se muito de bruxo, bruxa, feitiço, e isso
não só hoje em dia, mas na época também era muito ligado com o cigano. Então, eu acho que tem a ver, sabe, Wanda? Mas o que a gente sabe é que ela diz que ele era dark. Assim como Jane Austen disse que Mr. Darcy era dark. Tall, dark and handsome. Ninguém nunca disse que Mr. Darcy era preto. Ou disse? Eu nunca vi. No entanto, esse pobre coitado desse Heathcliff não tem sossego. Porque coloca um homem preto, o certo era botar um indiano, o certo era botar um hetero, porque isso é errado, porque botar esse ator agora, isso é voltar no... é um retrocesso, porque o último antes dele foi um... Bicho! Não parece uma discussão assim de gente à toa? Exagerada? Acaba que pega-se uma discussão que não tem nada a ver com a obra, que não tem tanta importância assim, porque na verdade, se ela fala que ele é dark ou um pouco mais moreno, como você lembrou, como o próprio Mr. Darcy, né? O que ela deixa bem patente com o comportamento dele e com a fala do senhor Earnshaw quando chega com ele, aquele menino muito maltrapilho, muito sujo, e ele fala, eu procurei para ver se ele tinha dono, ninguém apareceu, eu trouxe ele para cá. Uhum. Então, esse é a ascendência dele. Um garoto abandonado, perdido, fujão, talvez, de repente, assim, a família até estava procurando, mas ele estava fugindo porque era maltratado, sei lá. A gente pode dar 1000 interpretações para a vida da infância do Radcliffe. Ele ser mais moreno, um moreno azeitona, um moreno queimado pelo sol, ou um moreno claro, aí já não tem tanta importância. A importância é que ele era um garoto analfabeto, um selvagem, um garoto que só se deu com a Kathy porque eles eram almas gêmeas, não no sentido de alma gêmea romântica, é aquela alma igual, eles agiam iguais, eles pensavam iguais, e você vê que a ascendência da Kathy não era selvagem como a dele. Não. Então, esse comportamento e esse pensamento ali se uniu como se fosse um só, independente de onde os dois vieram. Então, assim, porque ele é preto, porque ele é cigano, porque... Eu também imagino ele meio cigano, aquele moreno... vamos dizer, um moreno fechado, mais moreno do que eu, com certeza, aquele cabelo muito escuro, um cabelo, a princípio, meio grande, não desse jeito, mas assim, aquele cabelo sem corte, né? Porque se ele vivia na rua e era um selvagem, ele não cortava cabelo. Exato. Tá vendo? Isso aí eram eles crianças, antes dele ir embora. Ele não tem cara de indiano, nem aqui, nem na China. Não, nem ela, 2 véi, né? Assim, Vânia, a questão da origem do Heathcliff é uma coisa que eu considero mais ou menos como uma alegoria, sabe? Por quê? Era aquele que não se encaixava. Ele era selvagem, era de rua, chegou naquela família, não se encaixa. Aquela família já tinha um filho e uma filha, ele sobra, né? Meu duplicado, digamos assim. Eles têm costumes de civilização e ele não tem, de comer com talher, de ler, de não sei o quê, né? Mas ela também não se encaixa. Exato. Então é quase como se ele explicasse o que ela sentia. Que ela não se encaixava naquele negócio de ser a filhinha. Ela era selvagem, a respondona,
ela fugia, ela queria sair correndo, ela era um menininho. Assim, né? Não estou dizendo que era transexo, nada disso, mas assim, era aquela menina que gostava da vida livre, não gostava de ficar trancada brincando de boneca. Quantas Exato. de nós não éramos assim, né? Então, por isso eles se encaixam entre eles, no mundinho deles. Porque ele não tem lugar no mundo e ela não se encaixa no mundo dela. O problema é que quando ela vê um mundinho cor-de-rosa da onde ela deveria fazer parte, ela fica com cobiça. E ele não é aceito porque ele é de rua, ou cigano, ou pele escura, seja lá qual for a razão. O fato é, a gente não vai negar aqui que o livro lida com isso, com esse não pertencimento e com esse pandeirismo, né? Isso é É, inegável no livro, sim, especialmente vindo do irmão mais velho, Hindley, da mãe, Earnshaw, e de sim, todos os Linton. Então, digamos assim, quem tinha mais refinamento não aceitava o garoto. E nem aceitava ela, meio que toleravam a Cassie. Aí, quando chega nos Linton, eles moldam ela, porque o jeito que ela é não agrada. Não é? E eles dizem, você só é assim porque você anda com esse garoto selvagem aí. Peraí que eu vou te consertar. E ela se deixa moldar porque ela fica seduzida com aquilo. Assim, para eles é um problemão, porque ela é tipo assim, um vírus, né? Você deixa ele entrar, ele toma conta do hospedeiro, porque ela destrói a vida de todo mundo ali. é. Ah, no caso, o que não acontece no filme, né, que tem no livro, é que a esposa do Hindley consegue convencê-la a maquiar as atitudes, porque ela não muda, através do consumo, do Uhum, consumismo, né? uhum, Então, enquanto você estava falando aí sobre encaixe, isso e aquilo, da parte da Kathy, eu fico imaginando uma menina acostumada a brincar de bola, vamos uhum. botar uma coisa meio modernosa. É, isso aí. Brincar de bola, soltar cafifa, soltar peão, tudo que eu fiz, tá? Eu fazia isso. É. Só que tradução simultânea, cafifa é pipa, tá? Pipa. É. E aí, de repente, ela vê numa vitrine aquelas casas de boneca. É, E você cobiça. pode botar os móveizinhos, aquela coisa Adoro. Que cor-de-rosa, passeio ali, ó. com cortininha, com a bonequinha, com a mesinha, toda montada. Aí você meio que lembra, e eu sou uma menina, eu posso brincar disso, eu quero, mas para brincar com uma coisa tão delicada, eu não posso ser a mesma bruta que brinca de bola com os meninos. Eu tenho que me portar como a menina que vai mexer naquelas cadeirinhas. Então é isso que acontece quando ela é comprada com aquelas Uhum, primeiras roupas, uhum, literalmente, e depois, quando ela tem a ideia de viver com o dinheiro do Linton, uhum, que ela ainda consegue, acaba casando, e que a gente imagina que realmente ela deu uma repaginada por fora. uhum, Porque assim que o Radcliffe volta, ela já começa a querer soltar dos laços e babados, porque com a beleza dele, com todo o seu esplendor bem vestido moreno, a bonito e cunhada começa a sensual, ficar de olho. né? E aí o lado selvagem dela volta, porque ela começa a fazer um monte de coisa podre também. E aí quando volta, né, Vânia? Volta com uma vingança, porque aí ela volta. Os dois voltam, né? Ela começa a fazer aquelas coisas com a cunhada absolutamente desnecessárias, humilhando a cunhada, e acaba empurrando Radcliffe para os braços dela e vice-versa. Uhum.
Uhum. Eu até salvei uma piadinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Que é, quando ela volta, é um coração partido danado. O Heathcliff fica em choque. E isso no filme de 39 é boa. Essa volta é uma cena boa. E ela volta cheia de toques e timidez. Ela não quer nem falar com ele. No livro, ela diz: você tá fedendo. E ele ficou tão agoniado dela estar longe, achando que ela tá presa, tá não sei o que ele até parou de tomar banho, parou de comer. É um negócio doentio, né? Até para crianças que eles tinham 11, 12 anos. Não era isso, essa idade? E aí, Dos 13, já 13, 14, sei lá. A gente que é do clubinho, a gente tem até umas linhas do tempo, né? Ela tinha 14, Por aí, 14. Não, o Hindley tinha 14. Então, ela tinha 12 ainda? Quando ele foge de casa, ele tinha 16. Então, de 14 a 16 é esse período dessa sedução, né? E aí, quando ela volta, ela além de achar que, que ele é sujo, não sei o que, ela meio que não quer se sujar com ele, estando perto dele, nem conversando com ele. Isso é a primeira grande traição, né, Vânia? Total. Isso é... Nossa, assim, quando a gente lê isso, dá até um negócio no peito, assim, de imaginar o choque nele. Porque, assim, ela era a pessoa dele no mundo. Né? Aquele negócio do Grey's Anatomy. Você é minha pessoa. Ela era a pessoa dele. E ela... Mas, assim, a gente não vai aqui falar do livro, né? A gente está falando de as diferenças entre livro e filme, né? A importância de cenas que foram deixadas de fora, a personalidade deles, né? Porque isso influenciou bastante. E é uma experiência que você tem que passar pelo menos uma vez na vida. A questão de você ler esse livro. É um livro muito comentado, talvez você tenha visto alguma das versões anteriores, talvez você vá ver essa aí com a Margot, mas com certeza nada tira a experiência de você ler a história. Não. É uma história com vários narradores, é uma história que dá pulos no tempo, tanto que a gente fica meio assim, ela tinha 12, tinha 14, tinha 16, a gente fica meio assim, porque é o que eu falo, né? Que é até mais a minha parte, o meu tipo de trabalho. Eu acho que faltou uma edição nesse livro. Faltou, assim, algumas frases, às vezes curtas, nem que fosse assim um verbete, 3 anos depois, 3 pontinhos, entendeu? Uma coisa simples de ser colocada, mas para direcionar o leitor. E tem também algumas coisas assim que acabam deixando um certo furo, né, na narrativa, mas acabou virando um clássico de alguma maneira, talvez exatamente por causa desse amor enlouquecido e obsessivo e obcecado das duas partes. E o final é um final que a gente vê claramente que é uma tônica das Brontë. Aquela coisa de que eu brinquei lá no nosso vídeo, novela da Globo, que se tem 200 capítulos, 199 a mocinha sofre, para só no último a mocinha finalmente encontrar o seu príncipe encantado e viverem felizes para sempre. No caso da Emily, acho que nem isso. Eu não sei, o filme que fala da vida dela mostra esse lado amargurado dela?
Que é isso? Mostra. É a piadinha, né? Quando ela volta de passar 3 semanas na casa dos outros. O Heathcliff bota isso na porta. Bem-vindo de volta, traidora. Não, olha só. Tem só mais uma coisa, uma teoria sobre Heathcliff, que aí essa sim muda a leitura inteira. E até agora não teve ninguém que teve coragem de botar isso. Não sei se essa maluca agora botou. Que é o senhor Earnshaw trouxe para casa o seu bastardo. O Heathcliff é filho dele, com alguém, com uma trabalhadora do sexo ou com Do job. Uma pessoa que ele não sabia e a mãe morreu no parto e quem criou foi um parente, sei lá. E aí ele descobriu nessa viagem, ele descobriu essa criança e trouxe para casa. Aí, Vânia, muda tudo, porque aí vira um grande incesto. É uma discussão assim de um irmão apaixonado pela irmã, a irmã enlouquecida pelo irmão, e o livro não conta, porque você tem que lembrar que é um livro, né? Século XIX, início da primeira metade do século XIX. Então, não tem cena de vucu-vucu, mão naquilo, aquilo na mão. Estou dizendo que não existia na época, estou falando que o livro não tinha isso. E aí, mas fica muito subentendido que para eles só existiu o outro. Sim. As pessoas, inclusive, ficam grávidas, a gente não fica sabendo nem que eles dormiam juntos. Mas a gente, de repente, Na coloca uma verdade, criança para fora. tem um certo parto aí nesse livro que a gente fica meio assim, ué, eu pulei algum parágrafo? Porque Tem alguma coisa é dito que a mulher tá prenha, que tá buchuda, barriguda. Não, e de repente, puf, a criança nasceu. Exato, da onde que veio isso, né? Então, essa teoria, de novo, eu não acho que a Emily Brontë fosse uma escritora ruim. A intenção dela, com certeza, foi chocar, a gente já discutiu isso, a Vera, né, na leitura coletiva, mas eu não acho que a escrita dela é ruim ou que ela não saiba se explicar. Se ela nunca disse que esse menino era o bastardo, é porque ele não é. Tá? A minha opinião. Não é porque ela já morreu há 200 anos que ela ficou idiota. Minha opinião, tá? Agora, essa teoria é uma das coisas do filme Emily, que é um filme completamente fora da casinha. Eu não sei, Vânia, como é que alguém tem coragem de botar aquilo no ar. Se eu fosse tão íntima das Brontë como eu sou de Jane Austen, eu ia fazer assim, piquete na rua para esse filme ser apagado da história. Esse filme, eu comecei a ver e eu falei, será que eu pesquisei errado? Eu até parei assim para pegar minhas notas do que eu tinha pesquisado para ver se aonde que eu errei. Porque é tudo tão louco que nada faz sentido. Primeiro que essa atriz parece a Margot Robbie, só que dark. Parece a Margot Robbie morena, de cabelo escuro. Certo. Então, isso já vai dando uma certa agonia. Olha só, quando ela fica de perfil, para mim ela é igual a Margot Robbie. E a Margot Robbie agora é a nova Cassie, né? Então, essa história, esse livro, esse filme, assim, num resumo muito bem resumido, deixa claro que ela é autista, que ela, tipo, Asperger, sabe? Aquela que ninguém pode nem encostar, nem... Ela foge das pessoas quando, naqueles momentos da vida em que elas vão para a escola, ela fica trancada
Tem uma hora, inclusive, que ela se tranca assim num armário para não falar com as pessoas, fica todo mundo batendo e ela quase tem uma convulsão. Dão um amor para ela, que era um ajudante do pai, que na verdade o amor que teve com o ajudante do pai foi a Charlotte que casou com um cara. Então, o filme, obviamente chamado de Emily, ela é a personagem principal. Então, todo mundo gira em torno dela. Todos os irmãos e o pai. Todo mundo faz tudo para ela. Então, quando aparece esse ajudante do pai, o cara logo fica louco nela. Porque ela é estranha, mas a Charlotte fica louca no cara. E a Charlotte faz de tudo para seduzir o cara, e o cara só tem olho na Emily. E a Emily diz: Ó, você vai se enganar, esse cara não presta. E a Charlotte, o tempo inteiro nesse filme, odeia a irmã e briga com a irmã o tempo todo. Eu falei, caraca, o que eu pesquisei de errado? Elas eram super unidas. E ela nesse filme, tô falando tudo desse filme, ela é meio antena de espírito. Ela é. Eu não quero nem dar uma nomenclatura assim, kardecista, nada disso, porque é um negócio muito estranho mesmo. Parece, assim, obsessão da boneca. Quem que eu me esqueci o nome? Mega, não é Mega a boneca? Sei lá. Não, Mega é uma outra coisa. A boneca tem um outro nome. Mega é outra boneca que dança, mas sim, eu sei o que é. Então, um negócio assim, eles têm uma brincadeirinha. O que na era vitoriana eles adoravam o ocultismo, isso era uma coisa, uma modinha. E eles têm essa brincadeirinha, eles têm uma máscara, os irmãos todos já estão. O filme passa, eles têm mais ou menos, acho que uns 19 mesmo, 19 para 20 anos. Eles têm a máscara mortuária da mãe. E a brincadeira é botar a máscara na frente do rosto à noite, à luz de vela, não sei o quê, e dizer: eu conquistei a França, quem sou eu? Napoleão, não sei quem, não sei quem, não. Mas é só aquela brincadeirinha que nem botar aquele papel na testa, assim, faziam com a máscara. Quando chega na vez dela, ela não segura a máscara, veste a máscara e começa a falar como a mãe. E os meninos ficam: para, Emily, que coisa chata, eu não brinco com a minha mãe, não sei o quê, que a mãe morreu quando elas eram muito novinhas, né? Ela incorpora a mãe, mano. Ela muda a voz e começa a falar como a mãe, dando conselhos e avisando para os outros irmãos do que vai acontecer na vida deles. Entra todo mundo em pânico, todo mundo em frenesi, quebra vidro, e aí tem o galho no vidro que abre o Morro dos Ventos Uivantes, sabe? E aí ela vai e enterra a máscara, e depois ela desenterra a máscara. É assim, pegou tudo do Morro dos Ventos Uivantes e construiu uma história fumada. As charnecas, como o Heathcliff é as charnecas, ela é as charnecas. E com esse tal ajudante do pai, ela tem um vucu-vucu danado. A gente vê aquilo, naquilo, não sei o quê. Várias vezes é um amor louco, é uma coisa assim, 50 tons de Emily Brontë. Até que o homem desiste dela, porque aquilo é um pecado e ele é um cristão. Depois que ele já comeu, se lambuzou, ele desiste. Exatamente. E aí ela fica naquele desespero e ela louca no irmão, né? Conta pro irmão, o irmão diz: ele não é para você, porque o irmão é louco nela e quer pegar ela. É o incesto. Eu tenho noção, o livro. Aí acontece, pra mim, tá? É a coisa mais absurda de todas que chega na parte, depois disso que o cara quebra o coração dela,
e não sei o quê, e blá, 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 blá. Ela tem uma febre, ela senta na mesa e escreve o Morro dos Ventos Uivantes em uma noite. Blá, 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 blá. Papel e pena e vela. No dia seguinte, ela dá aquilo para as irmãs lerem. Que porcaria! Que coisa violenta! Que absurdo! Vamos publicar. Hã? E aí publica aquilo, a casa dá uma festa para ela, porque ela, afinal de contas, é a maravilha da família, porque ela publicou. O irmão bêbado, viciado em ópio, no zóio dela, querendo, né? De olho na boutique dela. Olha, eu não estou exagerando, é isso, tá? E aí, as irmãs, Charlotte fica pelos cantos morrendo de inveja. Quando ela morre, a Charlotte é incorporada com a febre e escreve Jane Eyre. Olha só, cara, sinceramente, se eu fosse íntima, eu ia ficar louca de raiva com esse filme. A história não foi assim, elas escreviam juntas, elas eram muito unidas com o Bramwell. O Bramwell tinha muito talento, mas ele era um bosta. Nesse filme, ele é um bosta sem talento. Eles todos criavam juntos em volta daquela mesa que está lá até hoje no museu. E elas sempre publicaram juntas, primeiro os poemas todas juntas, em um livro só, que vendeu 3 cópias. Depois, a Charlotte tanto fez que conseguiu que publicassem Jane Eyre, e foi um sucesso. No mesmo ano, o editor aceitou publicar os escrevinhadozinhos das outras 2 irmãs. E saiu junto Morro com Agnes Grey. Foi isso. Isso não criei isso, não. Isso tem registro isso. Aí, caravana, quando acabou esse filme, eu falei, Foi uma interpretação bem pessoal, né? Bem pessoal. quem que juntou o livro dela com a vida dela? Eu acho que não sei de onde esse Vou roteirista botar umas imagens aqui desse filme. esse roteirista tirou a pesquisa dele só de uma fonte, ou leu várias coisas e leu os livros das 3 irmãs para entender melhor a cabeça de cada uma. Eu acho que tem pontos que dá para pensar que poderiam até ser verdade, independente do fato da história e os registros mostrarem que elas 3 eram muito unidas, que costumavam escrever juntas naquela mesa grande e tudo mais. Tem algumas coisas realmente que a gente sabe ou que a gente desconfia que pode ter acontecido. Você falou, o irmão Brenwell tinha muito talento, era muito talentoso, mas não serviu para nada, e acabou se embebedando até morrer, né? No caso da Emily, ela ter um tipo de autismo, alguma coisa que colocasse ela num patamar meio diferente, não tenho como provar, até porque não sou uma fã ardorosa das Brontë assim, mas talvez pelo fato dela ter escrito ou ter publicado um único livro tão problemático, normal ela não era. Eu passei toda a nossa leitura coletiva falando isso. Cada capítulo, né, cada parte que a gente vai passando, se o autor coloca boa parte dele em suas obras, essa garota normal não era. Então, talvez esse roteirista tenha expressado, ela é autista. Agora, com relação a parente querer fazer vucu-vucu, eu tenho minhas teorias quanto a isso. Que eu nem vou falar aqui. Não, Vai fala lá aí. ver no clubinho. Vai lá ver no clubinho. Eu tenho minhas teorias, né? Mas, com certeza, era uma família
estranha. Não, com certeza, eles eram estranhos, eles não eram uma família típica da era vitoriana, do que a gente tá, olha só, tem isso, dos registros que ficaram da era vitoriana. Porque também você achar que existe uma família típica hoje em dia, no século XXI, não é isso, não existe. Não existe. Né? Mas é que a cena hot não dá nem para mostrar toda. E aqui já tem wow, mas é daí para baixo, tá? Mostra bem mostradinho. Essa cena aqui é ela com Bramwell. Bramwell tem uma tatuagem. E ela faz uma tatuagem que seja livre, seja livre! Né? Vamos ver quem é o roteirista dessa monstruosidade. Eu sei que as Brontë têm um fã-clube bem fiel. Frances O'Connor é a própria diretora. Mas ela... meu Deus do céu! Ela é a Fanny Price de Mansfield Park. Essa maluquice é dela. Eita ferro! Olha, tá vendo que eu fiquei com tanto ranço desse filme que eu nem fui pesquisar. Menina. Mas sim, então eu ouvi falar que as Brontë têm um fã-clube bem ardoroso, do tipo como eu e Moira somos com Jane Austen, estudam e releem e tentam destrinchar cada linha de cada livro. Eu realmente, assim, não sou... Eu li o Morro e li Jane. Não li Agnes. Não tenho essa coisa ardorosa com elas, exatamente por causa dessa sofrência. Eu não gosto de música de sofrência. Também não gosto de livro de sofrência. Se eu pegar um livro e, ao longo da história, tiver sofrimento, eu termino de ler. Especialmente se ele estiver bem escrito e tudo mais. Mas não é aquela coisa de, ai, meu Deus, ele morre, então eu vou ler. Por que eu não li como eu era antes de você? Eu não pego. Ciclite eu não leio. Não leio. Não, o problema não é ser chiclete, o problema é que o cara morre. Você tá dando spoiler. Gente, tem o filme aí, tá? Pelo amor de Deus. O filme com a Emily Clarke ganhando aquela meia de abelha e dando ciricutico lá. Então para com isso. Não vou ler esse tipo de livro que eu já sei que a menina ou que o cara vai morrer. Não vou, gente. Agora, se eu estiver lendo, me pegar desprevenido, de surpresa, e eu descobrir que um dos protagonistas morreu, eu vou chorar pra caramba, vou jogar o livro contra a parede, xingar a 10ª geração da autora, mas tudo bem, terminei de ler. Nunca mais pego. De raiva, né? Assim, olha, eu não gostei, tá? Mas olha eu, só reclamando da vida. Não gostei do filme de 39, não gostei do filme Emily. Não assistimos ainda os 2 filmes sobre as irmãs, mas vamos assistir qualquer hora dessa, a gente assiste e vem aqui falar. Eu não sei se você já viu esses filmes, se você se interessou, se você leu o livro. Se você está no clubinho e não leu ainda, tem chance de você pegar e maratonar com a gente. Sexta-feira dessa semana agora, a gente tem uma live fechada só para fechar a leitura coletiva. Fiquei triste. Eu me lembrei de novo, fiquei triste de novo. Mas, com certeza, sim, é um livro que vale a pena. Mano, olha isso, pesquisa de verdade. Assim, eu acho que é um livro que vale super a pena. É um livro bacana, de grandes emoções. Sim. É um livro que eu acho que, se você tiver oportunidade, vale a pena fazer isso, ler aos golinhos,
que é para dar tempo, que tem partes bem difíceis de ser lidas, assim, bem brabas. É um livro cruel, é um livro cruel, não, é um livro de crueldade, de violência, né, de emoções muito fortes. Então, eu adorei, assim, eu acho que a experiência foi muito boa. Não, é um livro cheio de crueldade, cheio de gente ruim, cheio de gente Adorei. depressiva. Eu adorei. Adorei. E olha, não gosto quando vem um filme, uma adaptação que sacaneia tudo, tá? Não gosto. Hoje, por acaso, eu passei, estava aqui arrumando umas coisas no meu quarto, achei o meu DVD de As Horas. É uma daquelas produções que é tão feliz que o filme é tão bom quanto o livro. É difícil isso. Mas As Horas, para mim, é perfeito. Não vou nem pegar para ler de novo, que é para não achar defeito no livro, né? Uhum. Mas eu não sei se você já leu, se você, né, quer ler, se você já sabe alguma coisa das Brontë, vamos conversar. Porque essa, como é uma semana do Morro, a gente vai ter muito assunto. E diz aqui pra gente se você pretende ver alguma dessas produções, inclusive a de 39, tem aqui no YouTube de graça inteiro, tá? Tem mais de um canal oferecendo com legenda. Então, dá para você ver essa coisa tenebrosa que a gente viu aí. E diz aqui pra gente se você pretende ver esse aí com o rapaz Frankenstein e com a Barbie. Olha isso, Frankenstein com a Barbie. Frankenstein com a Barbie. Se Olha você só. tinha alguma vontade de ver, sua vontade acabou agora. Peraí, mas esse cara também não é do filme Barraca do Beijo? É, Então é o cara da Barraca do Beijo com a Barbie. Olha aí combina mais. Barraca do Beijo com a já Barbie. deu, mas eu acho que, inclusive, tá na vibe desse filme aí. Só faltou assim, ó, que nem aquele negócio assim, uma pitadinha de 50 tons. Pois é, e esse cara aí que fazia toda essa coisa de pitadinha faliu, né? Ah, coitado. Fazia tanta pitadinha que os restaurantes estavam Tem mal um negócio, administrados, menino, faliu. de botar o dedo no peixe na Não gelatina, porque é molhadinho. é, tem umas coisas estranhas nesse filme aí, gente. Tem. Mas é também de passar raiva. Enfim, fala aqui o que você achou disso tudo. Não esquece seu like, seu hype e seu comentário. Mesmo que você não queira saber desse filme, a Emily Brontë merece seu carinho. Então, o mínimo que você vai fazer é botar aqui o livro e o coração para a Emily Brontë, porque ela merece. Não é, Lombardi? Ela Merece pelo simples fato de o filme ainda ser relevante até hoje. O filme não, perdão, o livro. a ponto de... Conseguiu. Ó, aquela que escreveu O Vento Levou, esse povo que consegue escrever um livro que fica para a eternidade, merece sim o nosso aplauso. Alguma coisa nessa obra fez com que as pessoas respeitassem. Ah, mas tem pandeirismo, tem mudar a cor da pele, tem isso, não interessa. O que interessa é que está durando até hoje. Então, isso já para mim, eu acho que são sentimentos universais, que é essa coisa de você achar que você não pertence, que você não tem lugar, você não tem ninho. Agora, vamos lá. Eu acho que eu descobri qual é o pulo do gato. Sim, com Moira, anota aí para você escrever o seu livro para daqui a 200 anos você ser falada. Tem que ser um romance visceral. Te vi, te amei. Te vi, te amei. Porque Rhett Butler se apaixona pela Scarlett desde aquela primeira olhada que ela está descendo a escada e ele está com aquela cara de safado, né? E o menino também gosta da menina lá da Cassie desde lá do início. E tem que fazer uma menina maluca. Porque a Scarlett também não era boa da cabeça. Scarlett era autocentrada, igual a Cassie, tá anotando mesmo, igual a Cassie, tudo em volta de mim, ou pela minha beleza, ou pela minha inteligência, ou pela minha esperteza, não interessa.
e que faz qualquer coisa para vencer, ou vencer na vida, ou ganhar o cara. A Scarlett faz tudo isso. O que eu quero, eu consigo, não importa o quê. Então, tá aí o pulo do gato. Escreve um livro desse, eu reviso, daqui a 200 anos a Moira ainda será lembrada. É tipo assim, o que Meghan quer, Meghan tem. Não duvido que daqui a 200 anos Meghan Markle ainda será falada por duas Como malucas. é falado até hoje. Em algum canal da internet. Vai ter TV Marte. TV Exato. Marte. Vão ser duas lá verdinhas de anteninha. Menina, olha o que eu descobri. Há 200 anos. E uma mulher. Como é que ela conseguiu, né, se vestir mal, cabelo maltratado, cabelo esticado, cabelo sujo, Tudo errado nessa vida. sem maquiagem direito e com o pé rachado. Ah, mas é que ela casou com o príncipe. Ah, tá explicado. Então, o que nos falta é isso. Então, não esquece o seu like, seu hype e o seu comentário, seu amor por Emily Brontë, aqui também os coraçõezinhos, mas o seu comentário sobre esse assunto, essa fofocada toda do Morro dos Ventos Uivantes. Parou? Beijo. Tchau, tchau.